A paz de Jesus e o amor de Maria esteja em vossos corações, da qual foste chamado a ser um povo santo no Senhor, graça e paz, da parte de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salve Maria Imaculada, sempre virgem. Meus queridos irmãos, amados irmãos e irmãs, sejam todos bem-vindos aos nossos canais aqui no YouTube. Se você está assistindo pelo canal do Ex-Protestante, se inscreva, não esqueça o like. Se você está assistindo pelo canal Apologética Católica e Debates, não se inscreva, não esqueça o like. Muito bem, esse vídeo ele sempre vai primeiro para o canal do Ex-Protestante, depois vai para o canal Apologética Católica. Quando vai para o canal Apologética Católica já tem passado. Por que eu estou gravando esse vídeo? Eu estou gravando porque estamos na época do Carnaval. Esse vídeo é a pedido do nosso irmão Cláudio Boaventura, que é inscrito nos nossos canais aqui no YouTube. Como nós estamos no momento em que vai se iniciar essa festa do mundo, então o nosso irmão deu uma boa dica. E eu gosto quando os irmãos lançam para mim, que às vezes eu estou sem, vamos dizer assim, ideia de gravar alguma apologética, aí vem os irmãos, como o nosso irmão Cláudio Boaventura fez comigo e outros, o irmão também, Adonias, sempre está pedindo vídeo, dando um tema. Eu gosto quando é assim, porque você tem tema para você gravar. E o que eu disse ao nosso irmão Cláudio foi: irmão Cláudio, eu não conheço muito bem a respeito disso, mas eu vou pesquisar. E pesquisando, encontrei quem? Um dos maiores teólogos leigo do Brasil, se não for o maior teólogo leigo do Brasil, o professor Felipe Aquino. Estou aqui no site dele. E o professor, você está vendo aqui embaixo, ó, como surgiu o Carnaval. Aí você está vendo lá, por professor Felipe Aquino, 24 de fevereiro do ano passado, né? Do ano passado. 24 de fevereiro de 2022, quando ele postou isso aqui. Então eu busquei essa fonte aqui, que é uma fonte segura, uma fonte verdadeira. Então nós vamos ver de que maneira surgiu isso. Como se deu início a isso, né? Por que transformaram isso na realidade numa festa, numa verdadeira prostituição? Porque na realidade esse carnaval mundano que você conhece hoje é mundana, é regado de banquetes babilônicos, de banquetes da prostituição. E na realidade não era assim. Você sabia que não era assim? Não era. Você vai ver o professor Felipe Aquino explicar aqui. Tá vendo lá no canto lá? Olha lá no canto o texto, tá? Lá no canto lá, vamos lá, ó. De onde vem o carnaval? E aí os protestantes, né, dizem que foi a Igreja Católica que criou. Foi os inimigos da Santa Madre Igreja, né? A Igreja Católica que inventou o carnaval. Será? Da maneira que ele é hoje? Hereges que fala o que não conhece. De onde vem? Vamos lá, vamos para o texto, que nós vamos entrar ainda na Bíblia. De onde vem o carnaval? Alguns erroneamente dizem até que foi a Igreja Católica que o inventou. Nada mais absurdo do que absurdo. Eu diria mais além, professor. Nada mais do que uma mentira. Vários autores explicam o nome carnaval do latim, veja, do latim, carnivale. Isto é, a Deus carne. Ou despedida da carne. Veja como é que era isso aqui, ó. O que significa que no carnaval o consumo de carne era considerado lícito pela última vez. Veja aí. Lícito pela última vez. Aqui agora, ó. Antes dos dias de jejum quaresmal. Outros estudiosos recorrem à expressão carne levare. Carne levare. Suspender ou rejeitar a carne. Você está vendo aí, né? Alguns etimologistas explicam as origens pagãs do carnaval.
Entre os gregos e romanos, costumava-se fazer um cortejo com uma nave, dedicando ao deus Dionísio. Ao deus Dionísio. Você sabe nos nossos canais aqui que eu já trouxe, né? Deus Dionísio era o deus do sol da mitologia egípcia. Não sei se refere-se a isso, mas o deus Dionísio era o deus do sol da mitologia egípcia. Já o deus Dionísio, ou Baco, o deus do vinho. Baco já era outro deus, né? O deus do vinho. Baco, o deus do vinho. Festa que chamavam em latim de Curus Navalis. Ou seja, nave carruagem. De onde teria vindo a forma carnavale. Não é fácil saber a real origem do nome. Vamos lá. Outras festas semelhantes aconteciam na entrada do novo ano civil, mês de janeiro, ou pela aproximação da primavera, na despedida do inverno. Eram festas religiosas dentro da concepção pagã e da mitologia. Por exemplo, para exprimir o cancelamento das culpas passadas. Incentivava-se a morte de um boneco, que depois de haver feito seu testamento, era queimado ou destruído. Em alguns lugares havia a confissão pública dos vícios, o que muitas vezes se tornava algo teatral, como por alguns lugares havia a confissão pública dos vícios, que muitas vezes se tornavam algo algo teatral. Por exemplo, o cômico Arlequim, que antes de ser entregue à morte, confessava os seus pecados e os dos outros. Pois é. Aí está, meus irmãos, aí está uma palhinha aí do professor Felipe Aquino, mostrando como surgiu, como era isso aí. Não tem nada a ver, você viu, não tem nada a ver com o catolicismo. E veja, iam confessar os pecados, como na igreja primitiva a confissão também era pública, zombando, coisas de teatro. Aí atribuíram à igreja. Aí o que é que o povo faz hoje? Veja só. Aí o que é que eles fazem hoje? Hoje o que é que eles fazem? Vamos entrar agora na minha parte. Nós já vimos aqui, eu quis pegar sobre só a origem de tudo isso. Como se deu. Então você viu aqui o professor Felipe Aquino cirurgicamente mostrar, não é, que Carnevale era que no decorrer do mês que se iniciava, não é, que hoje da data que se inicia o carnaval, lá era o tempo de comerem carne, mas carne de animais. Não era comer carne humana como se faz hoje em termos de prostituição, não. Se alimentava de muita carne. Então, quando chegava a quarta-feira de cinzas, em diante já não mais comia essas carnes. Ela não se alimentava mais de carne. Não é? A quarta-feira de cinzas, que se inicia, não estou com o bloco aqui, mas se não estou enganado, esse mês se inicia dia 22, se não estou enganado, quarta-feira de cinzas. Acho que é. Então, veja que durante a quaresma, os 40 dias não comiam mais carne. E aí o mundo interpretou dessa maneira em que eles vivem hoje. Aí o que é que acontece? Exatamente o que fizeram com o Natal. Atribuindo a São Nicolau, ou seja, nem conhece na realidade a história de São Nicolau, mas atribui o Natal a Papai Noel. Papai Noel é o centro para os mundanos, pagãos,
Papai Noel é o centro do Natal. Jesus já para fora. Né? Assim fizeram também com o Carnevale. Transformaram nessa prostituição, nessa desgraça que é hoje. Então o que é que eles fazem? Eles se prostituem, o sexo ilícito corre adoidado, e aí quando veja aí, eu estou dizendo isso aqui é com pessoas que se dizem, olha o gesto das minhas mãos, que se dizem católicas, que pulam e pulam nas prostituições desse carnaval atual, e aí na quarta-feira de cinza, eles dizem, vamos agora receber as cinzas para perdoar nossos pecados. Vamos para a missa agora receber as cinzas na testa, na cabeça, para perdoar nossos pecados. É ou não é assim que fazem? Me diga se não é. Provas me arremeto. Se eu digo o gato é preto, eu tenho os pelos dele na mão para mostrar que ele é preto. Digo porque eu já vivi isso, quando era do mundão. Era desse jeito. Você vai para as prostituições, tudo isso que o carnaval te dá, não é? Porque era para ser mudado, não era mais para ser carnavale, era para ser, né? Era festa da prostituição, era para ser o nome. Festa da prostituição, essa que é a realidade. E aí o que é que acontece? Lá na quarta-feira de cinza, né? Lá na quarta-feira de cinza, receber a cinza, perdoar meus malditos pecados. Vai pro quinto dos infernos com cabeça e tudo. Cabelo e tudo, direitinho, sem precisar de juízo particular. Vai direto. Vai direto. Ou você é de Deus, ou você é do diabo. Não tem essa de ser do diabo e de Deus. Não tem essa de cortar dos dois lados, não. Jesus é bem claro quando ele disse, existem dois caminhos. Um estreito que leva para o céu e um largo que leva para o inferno. Não tem essa de trilhar dois caminhos. Quem acha que está trilhando os dois caminhos está mesmo no quinto dos infernos com os dois pés. Não tem essa de cristão Raimundo, um pé na igreja e outro no mundo. Não existe isso. Ou só é de Deus ou só é do diabo. Né? Então, eles fazem isso. E aí eles pecam mais ainda ao fazerem isso. Porque a Sagrada Escritura vem falar isso para nós. São Paulo vai dizer na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, versículo 21 e 22. Quando ele diz, quando a pessoa está cortando dos dois lados. Quando a pessoa está servindo, quando a pessoa é exatamente como esses católicos que vivem pulando carnaval, e na quarta-feira de cinza vai para a igreja tomar as cinzas, receber as cinzas. É exatamente para esses que Paulo está falando. E o que é que São Paulo está dizendo? Malditos, vós bebeis ao mesmo tempo do cálice do Senhor e do cálice dos demônios. Vós ao mesmo tempo participais do altar do Senhor e do altar dos demônios. Paulo vai dizer, nada mais, nada menos, tu estás provocando a ira de Deus. Acaso, 22, acaso sois mais forte do que ele para fazer isso? Então estão se condenando aos quintos dos infernos. Já estão com ingresso, passagem e tudo para lá. E Lúcifer está de braços abertos com um tachão bem derretido de chumbo derretido, daquele fogo bem aquecido. Aí quando você já está nos últimos suspiros, aí Lúcifer diz para os seus carrascos, aquece o fogo que está chegando, meu filho, para inaugurar o tachão aí. É desse jeito. Alguém me diga que não é desse jeito? E ainda mais, o que é pior, recebe as cinzas e comunga. No mesmo livro de Coríntios, 1 de Coríntios 11, 29. São Paulo vai dizer no versículo 27 ainda. Examine-se o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque quem come do pão e bebe do cálice do Senhor, indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Versículo 29. Quem come do corpo do Senhor, sem considerá-lo, está comendo e bebendo a sua própria condenação. Condenação, o que é isso? Quinto dos infernos. Então vamos reparar
o que a Sagrada Escritura está dizendo para nós, o que Deus está falando pela boca do apóstolo São Paulo. Está dizendo o quê? Não podeis trilhar dois caminhos. Por isso, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 14, São Paulo está dizendo o quê? Filhinhos, fuja da idolatria. Você está sendo um idólatra. Nada mais do que isso, você está sendo um idólatra. No versículo 15, versículo 16 e 17, Paulo está falando da Eucaristia. No versículo 18, considerai segundo a carne, Israel. E hoje Paulo diria, considerai segundo a carne, católicos de meia tigela. É isso, meus irmãos, que estão fazendo. Esse povo está nada mais nada menos provocando a ira de Deus. Por isso nós estamos vendo o mundo caminha para o caos, porque já não tem mais o temor de Deus, as pessoas não temem mais a Deus, não querem mais procurar a Deus, querem ser do jeito que elas querem. Olha aí, olhemos para a Turquia agora, o maior terremoto do século XXI. Milhares e milhares de pessoas mortas na Turquia e na Índia e na Síria. Só é o começo. Esses dias eu assisti uma reportagem já onde o eixo da Terra está se aquecendo, onde vai matar as pessoas com o calor. Vai ser um calor insuportável, e ainda diria mais que o livro do Apocalipse diz, houve um calor tão tremendo na Terra que os homens se ardiam de dor, se consumiam no sofrimento, mas não buscavam a Deus para se arrepender dos seus pecados. A Terra já não quer mais o ser humano nela. A Terra já não quer mais o ser humano nela, porque o ser humano é completo pecado. Porque o ser humano já não teme mais a Deus, nem busca a Deus. O ser humano está expulsando Deus da Terra, então a Terra não quer, porque a Terra reconhece que ela é criatura de Deus, que ela foi criada por Deus, Gênesis capítulo 1. E a Terra, que é a natureza, está vendo que não suporta mais o homem pisar nela. Por isso nós estamos vendo terremoto, por isso nós estamos vendo os maremotos, por isso nós estamos vendo cidades nos Estados Unidos sendo destruídas por tufões, furacões. E os cientistas dizem, olha a geleira, e vemos aí, pode buscar em qualquer lugar que você vai ver, as geleiras estão se derretendo e a água do mar está subindo. Por isso Nossa Senhora disse que a França seria destruída pelo fogo e pela água. E os cientistas dizem que dentro desses 30, 40 anos, o estado da Flórida dos Estados Unidos vai estar a 50 metros debaixo d'água. Todo o estado da Flórida dos Estados Unidos. Mas o povo do mundo não se arrepende. Passamos aí, vimos aí essa Covid, um vírus, a peste, porque Apocalipse diz, em um dos cavaleiros, que segue a peste, a fome, a guerra e as feras do campo. Muitos serão mortos pelas feras, por besouros, por doenças transmissíveis de animais. Virá. Tudo isso virá. Por quê? Porque o homem não teme mais a Deus. Então, se o homem não teme mais a Deus, ele não tem mais a proteção de Deus. Isaías capítulo 59, versículo 1 a 2 diz, não foi a mão de Deus que encurtou, nem seu ouvido ficou surdo para ouvir. Foram os vossos pecados que criaram uma barreira entre vós e vosso Deus. Então, se os nossos pecados, malditos pecados, da carne, carnaval e mais outras coisas, roubos, homicídios, ladruagem, corrupção, comunismo, aborto, é o suficiente para a terra não querer mais. E veja que São Pedro diz que esse céu de agora e essa terra de agora vai sendo dissolvida pelo fogo, sendo consumida pelo fogo, vai sendo destruída aos poucos. E ainda veremos cair meteoros do céu. Apocalipse diz, caiu estrela do céu se ardendo em fogo, meteoros que vão cair. O que foi mesmo que acabou com os dinossauros? Ah, tá. Sim, foram meteoros caindo na terra. Haverá 3 noites de escuridão. De que maneira vai acontecer? Meteoros cairão na terra. Não foi assim? O meteoro não caiu na terra e escureceu o sol, ficou vários dias escuro? Que veio a extinção dos dinossauros? Não foi dessa maneira? Assim será também. Nossa Senhora continua aparecendo, falando para seus filhos, mas eles dão uma que não escutam. Ninguém mais quer saber de uma missa.
Ninguém mais quer saber de confissão. Os sacramentos baniram da vida deles. Então querem o quê? Catástrofes, morte, doenças incuráveis. É doenças em cima de doenças. Ah, não, mas é a comida envenenada. Sempre culpa um e outro. Mas seus malditos pecados estão camuflados em cima um dos outros, escondidos, amontoando para o quinto dos infernos quando bateu o rabo. Essa que é a realidade. Essa é a realidade nua e crua. E o que é que vem dizer a Sagrada Escritura? Capítulo 3 da Sabedoria, versículo 1. Os justos temerão ao Senhor, por isso suas almas estão nas mãos dele no céu. As mãos do Senhor na eternidade. Deus, juiz universal das almas dos santos que chegaram à perfeição. Hebreus capítulo 12, versículo 23. Olha o que diz a Sagrada Escritura. 1 de Coríntios, capítulo 6. 1 de Coríntios, capítulo 6, versículo 15. Olha o que fala Deus pela boca de São Paulo. Não sabeis que vossos corpos são membros de Cristo? Tomarei então os membros de Cristo e fareis membros de uma prostituta? Ou, mulher, de um prostituto? De modo algum. Ou não sabeis que quem se ajunta a uma prostituta ou a um prostituto se torna um só corpo com ele ou com ela? Está escrito, os dois serão uma só carne. Lá no Gênesis capítulo 2, versículo 24, né? Pelo contrário, quem se une ao Senhor, torna-se com ele um só espírito. Veja como é maravilhoso. Aqui, São Paulo está mostrando dois caminhos. O caminho do batizado. O caminho do que assumiu o seu batismo. E o caminho daqueles que, mesmo batizado, mas vivem uma vida pagã. Vivem uma vida devassa. Na devassidão, na luxúria. No que esse mundo oferece. Segue a Sagrada Escritura. Fujam da fornicação. Qualquer outro pecado que o homem comete é fora do corpo. Mas o impuro, e dentro do termo impureza está masturbação, pornografia, fornicação, adultério. Mas o impuro peca contra o seu próprio corpo. Veja aí. O que é que Jesus disse lá em Mateus 5? Olhou para uma mulher casada só em desejá-la no coração e já adulterou. Já adulterou. Ou não sabeis que vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual recebeste de Deus, que por isso mesmo já não vos pertenceis. Nós não pertencemos a nós mesmos. Nós não podemos pegar o nosso corpo porque ele pertence a Deus. Pelo batismo, ele é templo, ele é casa, morada do Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado no batismo. No dia do nosso batismo, o Espírito Santo passou a morar dentro de nós. Mas nós expulsamos com o pecado da carne. Sabedoria, capítulo 1, versículo 5. Vai falar que os pensamentos insensatos, a iniquidade praticada, afasta de nós o educador das almas que educa para a santidade, o Espírito Santo. Carnaval da atualidade faz isso. O mundo oferece aos mundanos a prostituição, a lascívia, a morte eterna, a condenação ao lago de fogo. Mas as pessoas não estão nem aí. Sabe o que é que eles dizem? Os mundanos? Eles já entraram no ateísmo aí e dizem, a vida é só essa. Morreu, acabou. Aí se engana. Aí vai sofrer no quinto dos infernos. Que nem Jesus falou com a parábola do rico e Lázaro. Né? Lázaro, temente a Deus, mendigava, mas temia a Deus. Morreu, foi para onde? Foi para o seio de Abraão. O rico bateu as botas. É mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha que um rico entrar no céu.
Foi para onde quando morreu? Disse Jesus. Para o quinto dos infernos. Não brinque não, Jesus está falando que inferno existe. Jesus disse, olha, cuidado. Temei aquele que pode jogar vossos corpos e alma no inferno. E aí o rico foi para o quinto dos infernos. Deixa eu sair daqui para evangelizar meus irmãos. Não, pode não. Quem está aqui não pode ir para lá não. Lá que ele escuta Moisés e os profetas. Que ele escute a igreja. Olha a igreja dizendo, meu filho, isso é pecado. Filho, isso leva para o inferno. Ninguém está nem aí para escutar. Esse padre está doido. Esse padre está isso e aquilo. Não é isso que fazem com os padres? Padre é isso, padre é aquilo, padre é não sei o quê. Por quê? Porque isso, o diabo já tornou seus corações tão pesados e duros para não se converterem à verdade. E assim ganhar as almas deles. E assim o diabo vai ganhando as almas. Porque o diabo sabe que o diabo está condenado já. Não tem salvação mais para ele. Aí ele quer o bem mais precioso de Deus, roubar o que é de Deus. O que é mais precioso de Deus? As almas. Cada um de nós. Por isso ele quer a nossa perdição. Ele mostrou a Jesus no capítulo 4 de Mateus. O mundo, tudo isso é meu e eu dou a quem eu quero. Todos aqueles que me adoram eu dou. Ele mostrou o recurso desse mundo. Ele mostrou a prata e o ouro desse mundo. Ele mostrou as guerras. Ele mostrou a prostituição. Ele mostrou o rabo de saia. Ele mostrou a pornografia. Ele mostrou o sexo ilícito. Tudo ele mostrou a Jesus. E ele disse a Jesus, Satanás em pessoa disse a Jesus, tudo isso é meu. Essa é a minha glória. Esse é o meu mundo. Quem me adora, eu dou isso aí. Então quer dizer que as pessoas que estão buscando isso, nesse mundo, elas estão fazendo o quê? Adorando a Satanás. Adorando a Lúcifer. Aí faz que nem o outro lá. Rapaz, o cão não existe não. Aí o capeta disse, peraí, ele é meu servo e acredita que eu não sirvo, que eu não existo. Aí quando foi um dia o sujeito ia passando na estrada, quando olhou assim pro lado, sentiu um fedor de enxofre, né, um mau cheiro, um mau odor de enxofre. Disse, então onde é que tá vindo esse mau odor? Olhou assim pro lado, tava o capeta de perna cruzada com cada chifre na cabeça, media cerca de 1,5 m, as unhas grandonas enroladas, um batom passado no beiço, né? Aqui no Nordeste com os lábios a gente chama de beiço, né? Uns brincão nas orelhas, com a perna passada, os pés dele era casco de cavalo. Ele olhou assim, se assustou e correu, disse, meu filho, não corra, meu filho. Ei, volte. Não adianta você correr. Se você correr, você é meu. Se você ficar, você é meu. Não adianta você correr. Aí o cabo parou, olhou, voltou para trás e disse, e quem é você? Disse, você disse que eu não existia? Eu sou seu pai. Você é meu. Não tem para onde você ir. Você é ateu. E por você dizer que o homem lá de cima não existe e dizer que eu não existo, eu apareci para você para dizer que eu existo sim. E que você é meu. Não tem para onde você correr. Eu já estou lhe esperando quando você morrer. Lá num lugar bem preparado para você. Você não faz menção do que você que te aguarda quando tu morrer. No instante o cara deixou de ser ateu, ó. Saiu correndo com medo do senhor dele, do próprio Lúcifer. Outro dia o cara disse, eu quero encontrar Satanás. Porque o diabo, ele é famoso, cara. Olha tudo isso que tem no mundo, é o diabo que faz. Olha a prostituição que tem no mundo, rapaz. Coisa maravilhosa. Tudo isso do mundo. Olha esse pecado que há no mundo, coisa maravilhosa. Eu quero conhecer o autor disso. Aí perguntaram a ele, você sabe onde eu posso encontrar o diabo? Disseram, rapaz, vá numa guerra que com certeza ele está lá. Aí o cara foi na guerra, aí caçou, o diabo não estava lá. Aí disse, não, olha, eu cacei o diabo na guerra, ele não estava. Aí disseram, é porque você tem que ir num bordel parece que é que chama, numa casa de prostituição. Você tem que ir lá e lá ele tá. Aí o cara foi lá, caçou por um canto para outro, nada do diabo. Cabeça a conversa. O diabo não existe não. Isso aí não tem conversa, esse negócio. Aí ele ia passando na frente da igreja, estava se celebrando uma missa. Ele olhou para a porta da igreja, estava o diabo na porta da igreja. Tava Lúcifer na porta da igreja. Para. Que foi? Onde ele tá lá? Quero conhecer ele pessoalmente. Aí fui lá.
chegou lá na porta da igreja e disse: Senhor Satanás, olha, é um prazer lhe conhecer. Eu lhe procurei na guerra, disseram que o senhor estava na guerra, que o senhor faz guerra. O senhor não estava lá, disseram que o senhor é o rei da prostituição. Fui lá no bordel, lá numa zona, procurar o senhor não estava lá. E o senhor está aqui passando por uma casa, e o senhor aqui na porta da igreja. Que esquisito, na porta da igreja, aqui não é a casa de Deus, o povo de Deus está aqui. Aí o diabo disse: o que é que eu vou estar fazendo numa guerra se tudo lá é meu? O que é que eu vou estar fazendo numa casa de prostituição se tudo que está lá é meu? E o caba disse: é. E o caba só analisando, ele disse: mas o senhor está aqui numa igreja. Ele disse: eu estou aqui porque eu estou à espreita desses aqui que não são meus, quero roubá-los. Esses aqui, ó, eu estou de olho neles, aqueles lá já é meu, a guerra já é minha. Quem está lá guerreando é tudo meu. Quem está lá na prostituição, nos burdéis, é tudo meu. Eu tenho que, é esses aqui que eu tenho que... Aí o cabo olhou e disse: senhor Satanás, o senhor é muito esperto, o senhor é muito astuto. Vejam, meus irmãos. Assim nos diz a Sagrada Escritura: não podemos trilhar dois caminhos. Ou se trilha o caminho daquele que está em nós, que fomos marcados pelo selo de Deus, o Espírito do Deus vivo, dado no batismo, ou se vai viver isso que o mundo apresenta aí. E isso que o mundo apresenta é sinal de morte, é sinal de destruição, é sinal de condenação eterna. Em 28 de Provérbio, Deus, em 28 do Deuteronômio, Deus diz: coloque dois caminhos hoje diante de ti. O caminho do bem com a bênção. E o caminho... aliás, o caminho da vida com a bênção. E o caminho da morte com a maldição. Eu deixo isso para você decidir. A qual dos dois você quer seguir? Jesus fala deles em Mateus. Estreita é a porta e o caminho que conduz à salvação. Larga e espaçosa é o caminho que conduz à perdição. A qual dos dois você quer servir? Eu quero deixar para você meditar. Pegue na sua Bíblia assim que terminar de ver esse vídeo. Eu vou encerrar agora o vídeo. Pegue na sua Bíblia. Gálatas capítulo 5, versículo 19, até o versículo 22. Versículo 21. Até o versículo 21. Gálatas capítulo 5, versículo 19 a 21. Paulo cita cerca de 12 pecados da carne. São todos pecados carnais. E ele vai dizer: essas são as obras da carne. Quem pratica um desses não herdarão o reino de Deus. Gálatas 5, 19. Reflita nesse carnaval. Nesse tempo de prostituição. Reflita nesses pequenos e poucos versículos. Essas são as obras da carne: fornicação, bebedeira, idolatria. Essa idolatria ali que Paulo cita é a cobiça do corpo. É aquela que Jesus falou em Mateus 5. Se olhar e cobiçou, adulterou. É idolatria. Cobiça, também vai estar lá cobiça. Todos esses pecados citados por Paulo ali são pecados do corpo. São pecados da carne. Jesus disse: é teu olho que te leva a pecar, arranca e joga fora. É tua mão que leva a pecar, arranca e joga fora. É tua língua que leva a pecar, arranca e joga fora. É melhor tu entrar no céu só com um olho. É melhor tu entrar no céu só com a mão do que ir com os dois para os quintos dos infernos. Fica aqui essa pequena reflexão a pedido do nosso irmão Cláudio Boaventura. Eu já vi que os canais católicos estão trazendo. Eu não ia trazer, confesso para vocês, porque não conheço muito a respeito disso. Mas aí me vem na cabeça que o professor Felipe Aquino fala muito a respeito disso. E eu busquei aqui só a introdução de que como isso começou. Cuidado com o protestante quando diz que a Igreja Católica inventou o carnaval. Eles, protestantes, filhos de Lúcifer, a serviço de Lúcifer, eles fazem parte da estrada larga que conduz um povo à condenação eterna. Meus irmãos, não esqueçam o like, se inscrevam nos nossos canais e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Salve Roma, salve Maria Imaculada,
sempre vires. Deus abençoe a todos.